Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num conceito que é, olha, essencial para quem estuda psicologia. Vamos desvendar o famoso modelo de 7 estágios de Carl Rogers, que é basicamente a jornada do cliente no processo terapêutico. Entender isso de perto, gente, não é só útil, é fundamental. E tudo começa com essa pergunta, né? Como é que uma pessoa realmente muda? Não estamos falando de um conselho aqui, outro ali. Estamos falando de uma transformação interna, uma coisa profunda, muitas vezes bem complexa. O que o Carl Rogers fez foi genial. Ele basicamente nos deu um mapa dessa jornada. Pensa nisso, um caminho que leva alguém de um estado mais fechado, mais na defensiva, para um estado mais aberto, fluido, em constante atualização. E o terapeuta está ali, facilitando essa passagem. Então, vamos explorar esse mapa juntos. Ok, a nossa rota vai ser essa aqui. Vamos passar pelo processo de mudança, olhar os estágios iniciais, o grande ponto de virada e os estágios finais. E claro, no fim a gente amarra tudo pensando nas implicações para a prática clínica. Vamos começar então pelos estágios iniciais. Aqui a gente está falando de fixidez e distanciamento. É o ponto de partida, sabe? É onde a pessoa chega se sentindo travada, resistente e muitas vezes culpando tudo e todos ao redor. E aí, no estágio 1, essa rigidez é total. É como se a pessoa vivesse dentro de uma caixinha, sem conseguir enxergar saídas ou outros pontos de vista. Nesse momento, a pessoa está super distante do que sente. E a culpa? A culpa é sempre do outro. A ideia de olhar para si, de ter alguma responsabilidade naquilo, nossa, isso nem passa pela cabeça. A fonte do problema é sempre externa. Ponto. Essa frase resume tudo, né? Se o outro mudasse, meus problemas acabariam. É exatamente essa lógica. E um ponto importante que o Rogers percebeu é que gente nesse estágio raramente chega na terapia por conta própria. Geralmente é porque alguém insistiu muito. Aí a gente chega no estágio 2. E aqui a gente começa a ver as primeiras fissuras, sabe? Aquela armadura super rígida começa a trincar um pouquinho. A rigidez dá uma amolecida, surge uma pontinha de dúvida, mas veja bem, a responsabilidade ainda não é assumida. A pessoa até pode se questionar um pouquinho, mas ela ainda se agarra com força naquela ideia de que a culpa é a dos outros. Olha que interessante essa frase. Não a minha culpa, é deles, não é? A mágica tá toda nesse finalzinho, nesse não é. É um sinal de dúvida, quase nada, mas é a brecha. É a primeira portinha que se abre para o trabalho terapêutico começar de verdade. Agora, no estágio 3, a coisa começa a andar. É um passo ainda tímido, meio hesitante, mas é o primeiro passo real na direção de olhar para dentro. Aqui, a pessoa começa a cogitar a ideia de autorresponsabilidade, mas o foco ainda é meio distante. Fala de sentimentos de forma geral lá do passado. Aliás, esse é um ponto de entrada super comum para a terapia, quando a pessoa começa a olhar para si, mesmo que seja pelo retrovisor. Percebe a dinâmica aqui? Eu fiquei com raiva, mas todo mundo fica, né? Essa generalização, essa normalização, é uma defesa, claro, mas é também o jeito que a pessoa encontra para começar a tocar numa emoção de um jeito que pareça seguro, sem se sentir tão vulnerável. Então, qual é o nosso papel como terapeutas nesses estágios iniciais? É fundamentalmente criar um ambiente seguro. Não é empurrar, não é forçar, é oferecer confiança, aceitação incondicional. Aceitar a pessoa exatamente como ela está. É construir um porto seguro para que ela mesma comece a se explorar. Beleza, agora a gente chega no que podemos chamar de ponto de virada da terapia, o foco no aqui e agora. É aqui que o jogo muda. É o momento em que a pessoa finalmente começa a se conectar com o que está sentindo, no presente. Essa é a grande virada. Antes, no estágio 3, a pessoa falava sobre sentimentos, de um jeito geral lá do passado. Agora, no estágio 4, ela começa a descrever o que sente, no momento em que sente. A diferença é brutal, de falar sobre para sentir de fato. Pois é, o estágio 4. É aqui que o trabalho fica intenso de verdade. E por isso mesmo, fica bem mais desafiador. A pessoa já consegue descrever o que está sentindo no presente, o que é um avanço enorme. Só que ela se critica por sentir aquilo. Existe uma vontade de se conectar, mas ainda tem uma camada grossa de julgamento, de desconfiança, tanto de si mesma quanto do processo terapêutico. Essa frase é o retrato perfeito disso. Sinto culpa, mas não deveria sentir.
É um cabo de guerra interno, sabe? É entre o sentir e o julgar o que se sente. Essa é a grande batalha do estágio 4. Chegamos ao estágio 5. E aqui, gente, acontece um verdadeiro avanço. É um salto enorme, onde a pessoa não só sente, mas se apropria do sentimento e parte para a ação. A névoa começa a se dissipar. A pessoa enxerga as coisas com mais clareza, assume a responsabilidade e, o mais importante, se sente pronta para agir. É uma fase super produtiva, em que a confiança no próprio processo começa a crescer. Olha que poder nessa frase. A pessoa entende a raiva, valida o sentimento, não me surpreende, e isso leva direto a uma ação concreta e de autoafirmação, pedir demissão. É a conexão perfeita entre sentir, entender e agir. E assim a gente entra na reta final da jornada, os estágios finais, que são sobre aceitação e fluidez. Agora, a pessoa não só integra o que viveu, mas ela se torna, de fato, a protagonista do seu próprio desenvolvimento. Esses dois últimos passos, o 6 e o 7, são o cume da montanha. No estágio 6 vem a autocompaixão, o aceitar o próprio processo. E no 7, a autorrealização. A pessoa se torna mais fluida, aberta para a vida. É um ponto de chegada que, na verdade, é um novo ponto de partida. No estágio 6, aquela voz interna que criticava o tempo todo, ela dá lugar a uma voz de compaixão. A pessoa consegue dizer isso. Aceito a dor que sinto. Sinto compaixão por mim. Quando se chega nesse lugar, é muito, muito difícil regredir. E essa citação da Kelly resume perfeitamente o estágio 7. Depois de passar por tudo isso, só haverá crescimento. A pessoa se torna autônoma na sua jornada. Ela não sente mais a necessidade de ter o terapeuta ali facilitando o processo. E esse, no fundo, é o grande objetivo da terapia. Tá, muito bonito tudo isso, mas e na prática? O que tudo isso significa para quem está se preparando para sentar na cadeira de terapeuta? Vamos ver? Basicamente, o nosso papel como terapeutas não é uma coisa só, não é fixo. A gente precisa dançar conforme a música. Nos estágios 1 a 3, o foco é total em criar segurança. Nos estágios 4 e 5, o trabalho é aprofundar a experiência do aqui e agora. E lá para o final, nos estágios 6 e 7, nosso papel é apoiar a autonomia. É uma dança mesmo que vai mudando de ritmo. E a reflexão final que fica é essa. Em que ponto essa jornada de crescimento se torna autossustentável? O modelo de Rogers, no fim das contas, é muito mais que um roteiro técnico. É uma demonstração, sabe, do potencial incrível que todo ser humano tem para crescer, para mudar, desde que a gente consiga oferecer as condições certas para isso florescer.